Olá, meu nome é Alex e no vídeo de hoje eu quero falar sobre Shindogus. Provavelmente você já viu um Shindogu e não se deu conta de que era um Shindogu. Um Shindogu não é um produto de design, tampouco é uma gambiarra, mas também não é um objeto completamente inútil. Shindogus alcançam a incrível façanha de serem quase úteis e quase inúteis e carregam em si o espírito da anarquia e do anti-design. Provavelmente você já esbarrou em algum momento por um vídeo de um desses criadores de invenções malucas. E tem um deles que é muito interessante, tem um perfil enorme aqui com muitos seguidores. Ele inventa coisas que resolvem problemas não existentes. E aí ele tem uma série de vídeos muito engraçados e curiosos aqui, né? Como por exemplo esse cortador de espaguete. Que no fundo ele tá fazendo é aquilo que é chamado de um Shindogu, ou pelo menos é o que aparenta ser, ou tá nesse espírito de um Shindogu. Aí você vai se perguntar, mas o que é um Shindogu? A palavra japonesa para Shindogu, ela significa a arte de desenvolver ideias inúteis. No seu sentido original, os Shindogus são particularmente práticos, absolutamente excêntricos e possuem a finalidade de resolver os pequenos problemas da vida moderna para qual eles falham lamentavelmente. Mas nem todo objeto inútil é um Shindogu. E essa característica ambígua é o que torna o Shindogu um excelente modelo para a gente pensar o design. O inventor desses objetos contraditórios é o grande mestre Shindogu, o escritor japonês Kenji Kawakami, que nos anos 90 passou a publicar as suas invenções nas páginas sobressalentes de uma das revistas japonesas que ele editava. O que interessa no Shindogu é que eles não são objetos criados ao mero acaso. Para deixar então a baixa esfera do quase inútil e se lançar ao Olimpo do realmente quase inútil, 10 mandamentos precisam ser seguidos para se ter um Shindogu. Então, o primeiro mandamento vai dizer que um Shindogu não pode ter verdadeira utilidade. Esse é o princípio mais importante do Shindogu. Segundo ponto, um Shindogu deve existir. Então, o Shindogu ele precisa ser feito. Ele não pode ser só um plano, uma ideia que você tem na cabeça e não aplica. Terceiro, em todo Shindogu vive o espírito da anarquia. Então, qualquer objeto de design ou produto de design, ele tem sempre uma intencionalidade. Ele é projetado para ser eficiente, para ele ter facilidade de uso e ter, principalmente, utilidade. Os Shindogus não. Eles são livres para serem o que eles precisam ser. Quarto, Shindogus são ferramentas para o uso cotidiano. Quinto, os Shindogus eles não são comercializáveis. Eles não devem ser vendidos nem como uma piada. Sexto, humor não pode ser o único motivo de um Shindogu. Qualquer humor que surgir do Shindogu é simplesmente um efeito colateral. Sétimo, Shindogus não são propaganda. Shindogus são inocentes. São feitos para serem usados, embora sejam quase inúteis. Eles não são por si só a declaração de qualquer causa ou filosofia. Depois, 8, Shindogus não ferem tabus. Os Shindogus não podem ser patenteados. E finalmente, no 10º mandamento, Shindogus não são preconceituosos, não excluem ninguém. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês podem entrar simplesmente no site do Shindogu, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. O que eu acho interessante do Shindogu é que a gente consegue pensar a partir dele questões do design também, principalmente design de produtos. Pode ser de produtos digitais ou então design de produtos físicos mesmo, materiais. A gente pode pensar aqui o design ao avesso. E aí existem várias questões que a gente pode levantar aqui, mas o que mais chama atenção é a questão da relação do design com a função, ou seja, dos objetos utilitários com a função que eles exercem. Se a gente observa bem aqui esses exemplos que eu trouxe, na verdade eles são quase inúteis ou quase úteis porque eles só servem a uma função. Eles só conseguem resolver o problema em um momento. Todo o antes e o depois é problemático.
Antes é difícil de carregar, é difícil de manusear. Depois que ele cumpre a sua função, ele também passa a ser um grande problema. Além disso, a gente consegue perceber como objetos de design, na verdade, eles têm muito mais funções do que uma só. Que não são só funções de usabilidade, mas também funções de comunicação, funções políticas, no sentido de nos identificamos com certos signos, né, objetos, e a gente se identifica com eles, e por isso que a gente consome esses objetos. Porque a gente não só quer usá-los, mas a gente quer ser visto usando esses objetos. Os produtos que a gente compra, eles, na verdade, eles compõem uma parte de quem nós somos no mundo atual. E aí o Shindogu, ele deixa isso bem claro. A estranheza que a gente sente ao ver um Shindogu justamente ressalta esse aspecto. Enfim, é uma questão muito interessante que eu deixo aqui em aberto para vocês pensarem. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê então no próximo vídeo.